Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Caindo a Ficha dessa semana. E, gente, caindo a ficha, já começou caindo a minha luz aqui, porque eu não sei se vocês repararam que eu estou em cenário novo. E, na verdade, esse cenário novo, ele aconteceu pelo calor que está fazendo em São Paulo. Como é que você tá aí? Me conta. Sejam bem-vindos, eu vou arrumando minha luz aqui enquanto a gente começa a nossa live. Então sejam muito bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre a parte 2 de quem controla sua mente. Me contem aqui, o que vocês elaboraram da última live? Vocês pensaram um pouquinho sobre o que a gente conversou? Sobre quem controla a sua mente? Hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante, que é sobre a qualidade dos seus pensamentos. Vocês já pararam para pensar que o nosso pensamento tem uma qualidade, né? E como que será que funciona essa qualidade dos pensamentos? Será que é igual no mercado? Quando a gente vai comprar alguma coisa lá na prateleira, é a mesma coisa? Uma qualidade parecida com aquilo ali? Pois é, exatamente esse lugar. Então hoje a gente vai olhar para essa condição de entender como que está vibrando o seu pensamento dentro de você. O que ele move na sua emoção, na sua energia, na sua intenção, na sua ação. Olha lá, tá chegando o pessoal aqui, Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Damasceno. O pessoal tá chegando aqui e eu vou deixar vocês se acomodarem, porque hoje, de novo, assunto pra gente grande. E apesar do meu cenário diferente, eu tô aqui, né, ajudando a compartilhar as minhas fichas com vocês, porque, gente, pensamento, ele é uma grande parte do nosso dia, né? Nós temos muitos pensamentos durante o dia, milhares deles acontecem o tempo inteiro. E o pensamento é algo que a gente não controla, ele está acontecendo, né? Então, gente, a gente vai falar da qualidade desses pensamentos. Como é que é essa qualidade? Vocês já pararam para analisar isso? Me contem aqui se vocês já fizeram essa análise sobre o controle de qualidade dos seus pensamentos. Porque a empresa tem um controle de qualidade dos seus produtos, né? Mas e o controle de qualidade dos seus pensamentos? A gente não controla nada, né? Essa é a nossa verdade. A gente consegue dominar a reação desses pensamentos dentro da gente. Então vamos entender um pouquinho assim. Mas vamos falar um pouquinho, gente, quem dentro de você está guiando esses pensamentos, né? Então no nosso último encontro a gente falou que nós temos o cérebro, que é um robô, né, que ele vai ser como uma máquina ali e vai usar programações, né? E essas programações, elas vão sendo executadas de forma automática, porque essas programações elas vêm da família, elas vêm das crenças que a gente acabou institucionalizando como verdade ao longo do caminho. Então a gente pode dizer, assim, hoje a gente vai entender um pouquinho do que é o cérebro. Então vamos entender assim, ó, o cérebro é a nossa parte física, né? A nossa parte mecânica. A gente pode dizer que ele vai executar as tarefas programadas e ele é assim. Como que ele funciona? Ele é a parte de um funcionamento fisiológico que vai nomear as coisas. Então, como que é esse funcionamento? Os nossos olhos vão captando as informações que vão acontecendo ao longo do dia, né? Ao longo da vida. E o cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai receber essa informação, vai decodificar essa informação, e aí ele vai tentar, com as informações que ele tem, ele vai analisar, ele vai elaborar, ele vai decodificar, e a mente, por trás do cérebro, a mente então agora entra como um produto novo aqui, hein? Semana passada a gente falou só do cérebro, hoje a gente vai falar da mente, tá? Então, o cérebro seria assim, ó, cérebro é uma coisa, mente outra. Isso tem que ficar bem claro para a nossa conversa de hoje, tá? Porque o cérebro ele vai usar a sua programação e ele vai funcionar exatamente assim, vai captar essas informações, vai interpretar e aí a mente vai fazer um ajuste dessas informações e vai executar a sua análise, suas escolhas. Só que o cérebro ele tem um funcionamento que ele entra no automático. E por que esse funcionamento entra no automático? Porque ele é feito para isso. É a nossa parte mecânica que vai automatizar, assim como você, quando aprende a dirigir. Quando você está aprendendo, você pensa em todos os comandos, né? Ah, eu tenho que ligar o carro, pisar na embreagem, coloca a primeira e sai devagarzinho e tudo mais. Mas quando você já dirige há um tempo, você automatizou para quê? Para economizar energia, né? Então, o cérebro ele é muito funcional nesse sentido. Mas, o que acontece? Quando a gente não está completamente consciente do que está acontecendo, tudo vai automatizando, inclusive os pensamentos. Você já reparou? O que você mais pensa por dia?
Qual que é o seu pensamento recorrente? Vai hoje? Me contem aqui. Quem que me conta? O que você mais pensou no dia de hoje? Olha, ela tá aqui, a Diane Jorge. Gente, Diane, eu vou te contar uma coisa, amiga, já que você entrou. Tudo bem, meu amor? A Diane, ela entrou semana passada lá no YouTube, na live que a gente fez sobre a mente. Ó, vou dar essa notícia em primeira mão, hein? E aí ela fez um comentário assim, nossa, que legal, por que vocês não convidam a professora Lucelena para fazer uma live com vocês? E aí, Diane, eu vou te contar que pela sua sugestão nós convidamos a professora Lucelena e nós vamos fazer uma live com ela dia 13 de dezembro. Então tô dando a notícia aqui, ó, em primeira mão. E já deixem agendado aí na agenda de vocês e convidem todo mundo, porque vai ser... Eu não tenho nem roupa para isso, gente. Olha, a professora Lucelena é um mestre na Terra, né? Então vou ficar muito feliz de recebê-la e compartilhar aqui com vocês. Vamos voltar lá. Então o pessoal começou a me falar aqui, ó. O que vocês mais pensam? Alguém me falou que me paguem. Tá com uns clientinhos aí enrolado? Loja NHC, né? A Laura falou, o que fazer para almoço? Ô, Laurinha, todo dia você tem que preparar esse cardápio aí para a família. Que mais? A Rafa, preciso sair do meu emprego, mas o que eu vou fazer depois? Então, o pensamento que está lá no futuro, né? O que eu faço depois? O que eu faço depois? E essa preocupação, Rafa, muitas vezes vai ser tão grande que ela vai promover um congelamento no local onde você está. É por isso, gente, que assim, a melhor coisa quando a gente quer mudar é ir fazendo pequenos movimentos diários, pequenas ações diárias, para construir a ponte até a mudança. Porque senão, a gente preocupada, né, embarcando nos pensamentos, acreditando nos pensamentos, a gente se aprisiona naquele lugar e congela a ação, né? Então, o Vanderlei tá me falando assim, porque temos mais pensamentos negativos do que positivos. Olha lá, a Diane gostou. Legal, né? Ideia sua, comprei a ideia, ainda coloquei pra você assim, ó, Diane, sonho anotado. E funcionou, tá vendo? Você criou uma tela de realidade, a gente abraçou ela e funcionou. Muito bom. Gratidão por fazer parte disso, todos vocês. Então, gente, por que a gente tem mais pensamento negativo do que positivo? Tá aí, qualidade do pensamento. O que vai determinar a qualidade do seu pensamento? O pensamento que você alimenta. Então o pensamento tá passando lá, é normal, ele vai ficar passando, igual um carrossel. Aquele pensamento que você deu atenção, você coloca a energia no pensamento. E esse pensamento, ele vai rodar no automático, lembra? Então o que o cérebro vai fazer? Opa, ele deu atenção para esse pensamento aqui. Ele gosta desse pensamento. Esse pensamento é aquele que ele quer ter. E aí ele aumenta. E nós temos uma tendência de olhar sempre, podem reparar, a gente tem uma tendência como ocidental que somos, de olhar sempre para o que falta. Dificilmente a gente olha para o que a gente tem e fala assim, eu tenho essas ferramentas aqui e vou usar para determinado fim. Não, o que a gente faz? A gente vê um monte de coisa que a gente tem, mas a gente vai focar geralmente no que falta. Porque nós somos, como sociedade, treinados para competir. Treinados para chegar num lugar, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de sucesso profissional, a gente está pensando que é uma coisa enorme, que é uma coisa muito grande. Não, gente, é construção, é o passo a passo, né? Então, assim, a ideia, que nem alguém falou aqui, uma pessoa de uma loja falou, eu penso que me paguem, né? Então, assim, quando você fica pensando assim, poxa, tal pessoa, tem um monte de cliente aqui me devendo. Eu falei isso ontem atendendo uma pessoa aqui, que é um empresário. E eu disse para ele assim, ele falou, eu acho que eu sou muito bonzinho, porque eu deixo a pessoa levar o produto, né, e o pagamento fica para depois, e esse depois não chega. Então a pessoa que comprou prioriza tudo, menos o pagamento do produto. E aí eu disse assim, olha, bonzinho não é legal, gente. Porque assim, profissional, né, profissional, amigos à parte. Então, quando você tá dentro de um negócio, você tem também que ter a expertise, né? De assim, tá, então pera, eu posso ajudar essa pessoa porque ela não tem o dinheiro inteiro agora, mas cuidado com essa coisa de bonzinho, tá? Porque, gente, quem que é o bonzinho dentro da gente? Aquele que fica tentando ainda o reconhecimento, né? Então, assim, não queiram ser bonzinhos nos negócios, queiram ser responsáveis, né? Então, essa coisa de, pode perceber, os clientes que têm muito, as empresas que têm muito cliente que estão em atraso, acaba que
quem está fazendo a venda lá está concedendo muito, né? Então lembra, ó, nas trocas, nas relações, sejam elas amorosas, afetivas, profissionais, na família, no social, tem que ter o equilíbrio, tá? E tudo isso passa pelos seus pensamentos, não passa? Tudo isso é elaborado dentro de você. Então, o que que acontece? Quando você percebe que seus pensamentos negativos estão te dominando, aí tá na hora de você começar a observar que você precisa agir como um observador de si mesmo. Porque o pensamento vai estar ali, mas ele só vai ter força se você alimentar. Tem uma lenda dos índios, dos xamãs, que eles contam, todos vocês já devem ter ouvido falar, sobre os dois lobos que existem dentro de nós, né? O lobo branco e o lobo preto. E eles combatem, eles se conflitam o tempo inteiro. E o que seria isso? Seria a nossa luz interna e a nossa sombra. Seria aquilo que é produtivo dentro de mim, aquilo que me leva para uma evolução. E a sombra é o conflito que me desafia a me colocar no caminho evolutivo. Então, diz que índio velho, o pajé estava contando essa história para o netinho dele, e o netinho falou, tá, então se eles estão num conflito, esses dois lobos, quem ganha a batalha? E aí o índio responde, ganha aquele que você alimentar. Então, gente, quando um pensamento negativo ele está tomando muito o seu dia, está sendo muito recorrente, é bom que você observe que a raiz disso não começa agora. Provavelmente você já vem de um tempo para cá alimentando esses pensamentos, né? E esses pensamentos eles vão tomar um corpo. Tem uma hora que vai corporificar em você, que a tua ação vai ser uma ação mais pessimista, que o seu olhar perante a vida vai ser um olhar mais fechado, mais rígido, com menos perspectivas. Tudo isso porque o pensamento gera uma conexão de sentimento. E isso determina aquilo que você está vibrando em eletricidade no seu corpo. A gente chama de escala em hertz, mesmo é possível medir. Hoje a gente já tem estudos científicos, inclusive, sobre isso. Então, quem é a mente dentro de você? A mente é a sua parte consciente do processo. Porque quando você... O que é um ser consciente do processo? Você está observando, mas você está no controle, comando, né? Você está no comando em alimentar o pensamento positivo ou alimentar o pensamento negativo. Quando que você consegue criar a solução dos seus problemas? Você cria a solução dos seus problemas quando você está no modo criativo, a tela mental está mais limpa. Já perceberam isso quando você está fazendo uma caminhada, quando você vai viajar, está andando na praia, quando você está mais livre mentalmente, as ideias fluem. E é aí que a gente consegue solucionar alguns problemas. Já perceberam isso? Então, é fato que para você acessar suas soluções internas, você precisa liberar ou limpar parte desses pensamentos que ficam te puxando. Porque se você permitir, você vai ser arrastado por eles, né? Jung fala sobre isso. E ele diz, quando você tem uma emoção, um pensamento muito forte, você alimenta isso, vai chegar um momento que você vai ser tomado, você passa a ser a representante daquele pensamento ou daquela emoção, né? A isso ele chama de complexo, é o nome que ele dá para essa situação. Complexo porque quando a gente fala assim, fulano tem complexo de superioridade ou de inferioridade, é quando a pessoa ela tem, né, de superioridade, por exemplo, ela tem uma soberba e todo mundo percebe menos ela. Ou ela até sabe, mas ela acha que é normal, porque essa é a tela de visão que ela tem, né? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Olha lá, Renata dizendo, eu também preciso mudar de trabalho, ambiente muito opressor. Pois é, como é que tá a sua permissão interna aí, Renata? Tá permitindo muito? Tá vivenciando alguns abusos que você não se posiciona? Como é que tá isso aí? A loja NHC diz que é verdade, né? Eu disse, não pode ser bonzinho. Como fazer para tirar o foco? Boa. Brilho 9710, tá me perguntando como fazer para tirar o foco. Gente, é igual a sabedoria da água, a gente vai ter que aprender a desviar, tá? Então, assim, pensa que a água ela não vai parar na frente da pedra e vai ficar brigando. Sai daí, pedra, eu quero passar. Ela desvia. Ela apenas desvia. Então, me conta aqui, Brilho 9710, o que eleva o seu pensamento? Uma boa música? Uma palestra, uma live, um livro. O que você gosta, que você consegue acessar de forma rápida e que eleva, né? Eleva a sua energia, eleva os seus pensamentos. A gente tem que pensar nisso, em elevar padrão de pensamento. Como elevar padrão de pensamento? A gente tem que elevar a nossa energia elétrica, nosso hertz. Alguns chamam de aura, outros chamam de campo de magnetismo, enfim.
Tem vários nomes para isso. Olha lá, ele está me dizendo que tem horas que ele entra em pânico, né? Então, na verdade, a gente precisa entender que esse pânico, ele é efeito dos pensamentos, porque na verdade a gente sofre, isso a gente falou semana passada, a causa maior dos nossos sofrimentos não é pelo fato que aconteceu, é pela tentativa de elaborar o fato que aconteceu, e aí a gente arrasta ele, né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento interno de quando você percebe que está embarcando nesses pensamentos, vamos tentar usar a sabedoria da água, vamos tentar desviar. Vamos tentar elevar a vibração de algumas formas, eu vou dar umas dicas aqui mais pro fim da live, fica aqui até o final, mas a gente precisa aprender a estimular dentro da gente o pensamento elevado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, vocês já devem ter visto, que é a escala das emoções. O que acontece aqui? Olha só, medição em hertz, tá? Então, olha os seus pensamentos, eles vão capturar uma emoção. Então, você pensa, ele faz conexão com o sentimento fica sendo digerido dentro de você, esse sentimento vai promover os seus disparos do sistema nervoso central, isso vai criar o seu centro de magnetismo, ou seja, sistema nervoso central, disparo de eletricidade pelo corpo inteiro, né? Eu levanto o braço com um comando elétrico dentro do meu corpo e todo o resto. Da mesma forma, a gente vai, através desses pensamentos, sentimentos, eu vou conduzindo as minhas ações e os meus comportamentos internos. Antes de uma ação, eu já elaborei um comportamento interno por conta dos pensamentos e dos sentimentos que eu alimentei por conta desses pensamentos. Então, como que é essa qualidade? Ela tá gerando boas ou más emoções, né? Aí, olha lá, a gente tem essa escalinha aqui, ó, escala das emoções. Então, essa escala, gente, são os hertz medidos em cada emoção. Então, se você tá com pensamentos que estão gerando lá, ó, vergonha, culpa, apatia, olha os hertz, que baixinho que é. 20, 30 e 50 hertz é o que você está vibrando. Quando que, para você estar razoavelmente bem, vamos dizer assim, não precisa estar incrivelmente amoroso, amorosa. Você pode estar lá na escala, ó, deixa eu ver aqui, na escala da coragem. Coragem 200 Hz, não é muito, né? Eu tô com a minha inclinação, com a minha energia a serviço da vida, levando com coragem. Neutralidade, para eu estar mais tranquila internamente, 250 Hz. Vamos subir um pouquinho. Boa vontade. O que é boa vontade? As trocas. Eu começo a entender que eu não tô sozinha no universo, que eu tô conectada às outras pessoas, que eu preciso do outro, o outro precisa de mim. É um sistema de trocas que precisa se manter em equilíbrio. Então, quando eu tenho boa vontade, né, eu chego lá no 250. E aceitação? 350. Gente, olha a escala de aqui a razão é uma tradução, então pensem assim, é quando você tem uma consciência assertiva, tá? É uma razão direcionada. Aí eu chego a 400, o amor, 500 Hz. Eu acho que o amor é a maior energia do planeta, né? Mas aí a gente tem, ó, dentre amor, alegria e paz, de 500 a 600 Hz. E aí, quando falam em iluminação, que é aquele estado total de consciência, que obviamente é o estado dos mestres, é onde chegou Buda, é o estado crístico, é o estado de Jesus. Então, esse estado aí é 700 para mais, tá? Então, depois eu deixo aqui no story, eu coloco faço ali uma publicação para vocês darem uma olhadinha. Por quê? Porque o seu pensamento, a qualidade do seu pensamento vai fazer exatamente esse movimento de gerar uma energia que vai fixar eletricamente uma condição positiva ou negativa. Vai depender daquilo que você está alimentando dentro, né? Então, gente, qual que é a ideia? A ideia principal é que tudo que você se conecta vai ser assimilado pelo seu cérebro e pela sua mente. E aí eu pergunto, como é que tá essa qualidade dos seus pensamentos? Você quer uma dica legal? Percebe assim, ó, sua timeline lá do Instagram, Facebook, como é que tá? Porque tudo que você pesquisa fica voltando ali, né? Tudo que você curte ou tudo que você segue fica voltando ali. Que mais? Que tem na sua time? Porque, olha, tem gente que me fala assim, nossa, o mundo é só tragédia. O tempo inteiro. Qualquer lugar que eu abro, eu vejo coisa ruim, e a notícia ruim, e a guerra, e a morte, e é isso e aquilo. Então, mas espera aí. Uma coisa é o que acontece no mundo, outra coisa é a gente saber e fazer parte e não absorver a dor daquilo.
Então, uma coisa é observar sem absorver. Ah, mas aí eu não estou me isentando? Não, o que você pode fazer perante uma situação muito tensa que está acontecendo em outro lugar? No máximo, juntar as tuas mãos, fazer uma oração, pedir luz para o planeta, fazer meditações. Quanto mais você trabalhar dentro de você, mais esse comportamento, mais essa eletricidade, esse hertz aumenta e você já é praticamente a mudança para o seu meio. Porque quando a gente quer mudar uma situação, a gente não vai mudar por palavras muitas vezes. As aulas teóricas nos ajudam, como é o que a gente faz aqui, todas as quartas-feiras. Mas o teu comportamento faz movimentação no ambiente. Da mesma forma que se você nutrir, né, bons pensamentos, nutrir bons sentimentos, né, isso é treinável, tá, gente? Da mesma forma que se você fizer isso, você vai evitar entrar num conflito na sua empresa, você vai evitar a discussão no meio do Natal, tá chegando Natal, tem gente que surta só de pensar no Natal. Não é assim? Então, gente, o que acontece? Imaginem que se você pudesse entrar num mercado e aí você visualizasse assim, ó, prateleiras e prateleiras de informações, como se fossem produtos que você vai lá comprar. E aí você vai escolhendo. Só que você sabe que, dependendo da informação que você escolher, essa informação vai vir com um pensamento, um sentimento e uma emoção. E aí, o que você vai comprar? Se você fosse consciente do que você está absorvendo, o que você vai absorver? É a mesma coisa. Então, o que você está assistindo na TV, ouvindo no rádio, as músicas, a frequência, a letra das músicas que você escuta, tudo isso interfere vibracionalmente. E aqui, gente, eu não tô para ser moralista e falar o que é certo e o que é errado de jeito nenhum, mas estou dizendo que tudo tem uma frequência. Por que quando entra lá a noiva na igreja, toca uma música mais profunda, uma Ave Maria, um Aleluia, a marcha nupcial, que vem da música clássica, porque são notas que estimulam a nossa frequência mais alta, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Ó, a Diane me respondeu, adoro as lives, aprendo muito com você, gratidão, e eu com vocês. Fazemos aniversário no mesmo dia. Tinha que ser a Mariana me estimulando a fazer a live com a professora Lucilena, né? Adoro. A Ângela diz, pensamentos de consumismo, olha lá. Olha que legal isso. Pensamentos de consumismo, Ângela, ele tá sempre voltado, é igual vício, tá? A gente inclui dentro da terapia, olhando para consumismo, cai no mesmo lugar do vício. E vício está relacionado a fugas. Lembra que eu falei da sabedoria da água? Às vezes a gente desvia, mas a gente desvia em fuga, tá? Então, assim, desviar em fuga não é legal. Tenta fazer uma introspecção para saber do que você está fugindo, o que tá tão difícil olhar, tá bom? Importante. Brilho 9710 disse, nossa, lives suas mesmo me ajudam muito, gratidão, gente. A Rafa dizendo, o que me salva às vezes é a música e pensar nos meus cachorros. Pronto. O bichinho, ele eleva a nossa energia, a nossa frequência, né? A música também é muito bom. E assim, trabalhar, né? Não fique só estimulando com coisas que... Vai lá, organiza o pensamento. Organizou? Percebeu que acalmou? Foi lá, deu um abração no seu cachorro, esmagou ele, né? Fez a troca de energia. Aí você volta e começa a observar de novo o que está acontecendo, tá? Mas não tenham medo de ter pensamentos ruins, porque esses pensamentos, eles vão acontecer, gente. Então, a gente não tá, assim, dentro de um movimento onde a gente vai tirar esses pensamentos, mas a gente começa a aprender a não se identificar com eles, porque o pensamento que faz sentido, né, que a gente alimenta, é justamente um pensamento que a gente se identifica. Por exemplo, assim, se me chamarem de... Na escola, eu estudei a vida inteira escola estadual. E aí, assim, na nossa época, não tinha essa coisa, não era bullying, né? Tinha o gordo, magro, eu era branquela, eu era ameba, por causa da minha cor, eu sou transparente. E pasmem vocês, a minha irmã é morena, meu pai é filho de Índia, então assim, né, saiu essa cor aqui que Deus me deu. Então, gente, se me chamarem de branquela azeda, isso é verdade ou mentira? Não sou azeda, mas é verdade que eu sou branquela, bem branca, né? Eu, para ficar um pouquinho morena, tenho que morar um ano na Bahia, né? Então, gente, o que acontece? Se eu acreditar para esse pensamento, se eu acreditar, der trela para esse pensamento,
poxa, me chamou disso, olha só, a pessoa. E aí eu começo a alimentar. E aí eu começo a me sentir rejeitada. E aí eu começo a perceber que as pessoas, eu acho que elas me evitam. Eu acho que eu não sou desejada nesse meio. Então, gente, eu sempre fui a criança mais quietinha, né? Eu sempre observei mais. Hoje eu entendo por que que eu observava mais, né? Até porque eu me via um pouco mais, não sei, parecia que eu era um pouco diferente. Eu não queria, assim, estar muito no barulho, muito misturada. Então, cada um tem as suas qualidades que formarão sua personalidade. Mas, olha, partindo desse ponto, a gente pode caminhar para pensamentos que me desestimulam para a vida ou para pensamentos que me estimulam a buscar compreensão. E os pensamentos, eles precisam ser compreendidos, principalmente para nós que temos essa mente muito racional. A gente pensa o tempo inteiro, a gente cria hiperfoco com coisas que não fazem sentido. Mas por que que a gente faz isso? A gente faz isso porque hoje a gente tem extremos estímulos o tempo inteiro, e aí a gente é convidado a forçar a nossa mente a ficar mudando de estímulo o tempo todo. Então, a gente tem que silenciar em alguns momentos do dia, voltar a atenção para nós, para o nosso estado de presença. A Márcia está me perguntando assim: a meditação pode bloquear pensamento negativo? Bloquear não, Márcia, mas o que ela pode fazer por você é te ajudar a não embarcar no pensamento negativo. Então, o que que a meditação faz? Ela é um estado de presença, né? Você volta para o aqui e para o agora. E com todos esses pensamentos negativos que passam por você, você vai me dizer assim: neste momento aqui, você que tem o pensamento negativo aí, que você sente que é recorrente. Nesse momento, conversando aqui comigo na live, qual que é o perigo? Qual que é a sua verdade desse momento? Você está dentro de um processo de aprendizado. Então, primeiro passo, seja gentil com você, tá? Seja gentil com você. Entenda que quando você se acolhe, quando você entende que tá tudo bem, esses pensamentos vão acontecer, eu não preciso combater. Eu preciso só entender que eles vão passar por mim e eles não precisam. Você não precisa convidar esses pensamentos para sua mesa de jantar. Porque a hora que você vê, você está acordando, almoçando, jantando, tomando banho, tomando café, levando os filhos para a escola e os pensamentos estão lá, junto com você, amarradinhos ali, você está levando na coleira, né? Então, a ideia principal é que você faça movimentos de reconexão. Os pensamentos negativos, eles vão tomar força se você se identificar. Então, se alguém te falar, se alguém fizer algum comentário em volta, e você entender que é com você, que é pessoal, pronto. Então, pegou o ego, já começa uma mistura, o pensamento começa a acelerar. Então, a primeira coisa, gente, entendam assim, ó, 99,9 do que falam de você, ou contra você, ou nas suas costas, não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Tem a ver com quem falou. E aí, cada um que cuide da energia do que está promovendo, não é? Por quê? Porque quando a pessoa tá te acusando de alguma coisa, ou você tá se sentindo injustiçada porque alguém tá ali te perseguindo, etc, etc. Se você der atenção, aquilo vai aumentar. Da mesma forma que se você der atenção para esses pensamentos, aquilo vai aumentar dentro de você. Então a ideia é desviar e fortalecer seu estado de presença. A gente tem uma mania de contabilizar as nossas tragédias diárias, né? Digamos assim. Então, se eu te perguntar, o que aconteceu hoje? Ah, você nem sabe, porque, né, aconteceu, eu tava indo trabalhar e fiquei 4 horas no trânsito, porque aconteceu um acidente, nananã. Tá, mas o que de bom aconteceu dentro dessa história? Pô, nada, Cíntia, fiquei estressada, fiquei nervosa, isso e aquilo. De novo, o que de bom aconteceu dentro dessa história? Porque você pode estar dentro do carro, você escutou um podcast que te ajudou? Você, sei lá, de repente tinha que fazer um post, estava parado mesmo, você começou a escrever. Entende que assim, mesmo dentro do que a gente julga ruim, pode vir algo positivo, né, e produtivo. Eu tenho histórias aqui de clientes que perderam o voo e o avião se acidentou, né? Então, assim, a gente tem que confiar, porque aqui ou é fluxo, né? A vida é um fluxo, um rio. Ou ela é caos. Se a gente acreditar que ela é caos, a gente não vive, a gente sobrevive, né? Então, a ideia principal é que a gente consiga internalizar que, assim, com o que você se identifica. E isso também vai determinar a qualidade dos seus pensamentos, né? O que você está assistindo muito? Filmes de romance, terror? Qual que é o gênero? O que você gosta mais? Começa a se observar. Começa a ver as coisas que chamam a sua atenção. E tenta fazer movimentos diferentes. Tenta buscar por coisas diferentes, por coisas novas. Gente, você quer treinar seu cérebro a sair de um automatismo?
Faz um exercício simples. Você é destra ou é canhota? É destro ou é canhoto? Se você é destra, pega com a mão esquerda e começa a escrever com a mão esquerda. Se você é canhoto, escreve com a mão direita. E treina esse outro lado do seu cérebro. Dá desafios para o seu cérebro. Trabalhos manuais também são muito bons. Jung tem uma linha da arte-terapia. O que é arte-terapia? Movimentos com as mãos. Pintura, desenho, argila, artesanato, crochê, qualquer coisa que você possa elaborar, você vai deixar o seu pensamento mais linear. Ele vai desembolar e ele vai começar a tomar uma forma mais tranquila, porque o seu cérebro vai começar a prestar atenção no que você está manuseando, no que você está elaborando, né? A mão, eu costumo dizer, extensão do coração. Escrever, escrita terapêutica, antes de dormir. Vai lá, pega teu caderninho. O que aconteceu de bom no seu dia? Você consegue enumerar suas bênçãos do dia? Tá caindo as fichas para vocês? Tá fazendo sentido? Meu telefoninho aqui, ó. Aqui já caíram algumas fichinhas. E aí? Porque conforme eu vou falando, meu ouvido é o primeiro que escuta, então para mim também faz sentido, né? Eu acredito muito no que eu converso aqui com vocês. Então, gente, a ideia principal é que vocês comecem a perceber que sair da rotina, fazer coisas diferentes, vai te dar perspectivas diferentes, né? Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Sim, já faz muito sentido. Então, gente, qual que é a ideia principal? É que a gente comece a alterar pequenos hábitos. Por exemplo, consciência. Brincar de estar consciente mesmo, do começo até o fim do dia. Acordei. Qual que é o pé que você coloca no chão primeiro? Quando você vai levantar. Você levanta no susto ou você se senta, dá uma espreguiçada, sente o seu corpo, deixa o sangue voltar, porque você ficou deitadinho ali um tempão, e aí você levanta, ou você já sai, né? Olha lá, a Debinha tá falando, adoro quebra-cabeça. Quebra-cabeça sensacional. Ai, Debinha, você nem sabe que eu comprei um, acho que de 1000 peças, mas eu precisava de um espaço para não ter que desmontar, né? Porque senão a gente fica desmontando. Mas é sensacional, gente. Por quê? Porque é algo diferente. Você está... É igual a criança. Se você falar para a criança assim, não faça isso, o que ela vai fazer? Ela vai lá e vai fazer. Sabe por quê? Porque o não é atraente. Ela não tem ali formatado no cérebro dela que o não pode ser um risco, né? Ah, não quer que eu suba ali porque eu vou cair, vou machucar. Não. Ela vai tentar quebrar a informação do não, fazendo exatamente o que você pediu para que ela não faça. E a mente é igualzinha. Se você ficar assim, ó, vou te dar um exemplo. Não pensa no elefante amarelo. Não pensa no elefante amarelo. Não pensa no elefante amarelo. Pronto, tá todo mundo pensando no elefante amarelo. Funcionou? Não. Então, gente, a ideia principal... Olha lá, a Mari tá me falando que começou a pintar cerâmica. Mari, você tá me devendo uma cerâmica, eu quero, hein? A Mari tem um senso de artesanato maravilhoso. Né, gente? Então, assim, ó, se você ficar fortalecendo não quero isso, não quero aquilo, já tá ali, já tá acontecendo. Então, não é não ficar pensando no elefante amarelo. A Vivi tá falando que é exatamente assim. Desvia, gente. O que te leva? Ah, eu vou dar uma relaxada. Vou te dar um exemplo. Aqui, em consultório, eu penso o dia inteiro. O dia inteiro pensando, o dia inteiro elaborando, conversando com as pessoas, né? O dia inteiro organizando o emocional das pessoas. Então, eu preciso cuidar do meu, certo? Então, o que me ajuda? Yoga, adoro, faço em casa sozinha. É fácil, você liga lá no YouTube, tem um monte de vídeos de yoga, vá no seu limite e faça também, porque você vai percebendo que assim, não é a posição do yoga. Os asanas do yoga, aliás, a filosofia é maravilhosa, porque quanto mais flexível o seu corpo, mais flexível a sua mente. Por que o bebezinho é todo molinho? Porque ele não tem resistência, ele não tem resistência mental. Então, quando você começa a flexibilizar o seu corpo, a sua mente aceita o processo de flexibilizar-se também. Tá, aí tem dia que eu não consigo fazer porque eu estou me sentindo cansada. O que eu faço? Eu pinto. Ah, mas você sabe desenhar? Não, nada. Mas eu pego lá uma brincadeira chamada pintura numerada e eu vou pintando. É com tinta mesmo, é uma tela. Né? Então, assim, isso acalma, me tira daquele processo. Por quê? Porque são várias pessoas no dia, vários assuntos, vários problemas. Né? E eu não posso pegar isso pra mim e levar pra minha cama, pra dormir lá no meu travesseiro. Não, eu tenho que me liberar, tenho que me organizar, afinal de contas, né? Eu tenho essa troca e essa é a minha escolha profissional. E eu amo o que eu faço, mas nem por isso a gente tem que tomar pra si. Cada um está no seu processo e respeitar a evolução do outro, ajudar sem interferir, né? Então, gente, a ideia
é que você comece a desviar, é que você contabilize as suas bênçãos no final do dia, é que você flexibilize os seus pensamentos. Mas como é que eu faço isso, Cintia? Eu tô com um monte de problema, isso e aquilo. Então, gente, a gente vai ter que começar a treinar. Porque a vida, ela é muito simbólica, ela vai, nada é por acaso. Se você está passando uma situação desafiadora, justamente essa situação é uma sombra, é uma parte densa da sua passagem aí, da sua jornada, mas que se você se permitir, calma, respira. Vou colocar foco no que tá ruim? Se eu colocar foco no que tá ruim, é o elefante amarelo que eu não queria pensar, né? Então eu vou ter que começar a limpar a mente. Então, como é que você limpa a mente? Exercício físico, artesanato, yoga, uma caminhada no parque. Não precisa se matar na academia. Não, esteja com você. Se gostar da academia, ótimo, vá, faça, né? Mas a ideia principal é que você precisa fazer esse retorno para si mesmo, fazer essa reintegração. É como se fosse uma reintegração de posse afetiva, como diria meu amigo Rossandro, né? Você precisa fazer esse movimento, porque é esse movimento de retorno a você que vai te permitir reelaborar formas, olhar para a vida, para as possibilidades e não para o negativo, não para onde está fechado, né? Quem me falou aqui assim, eu quero muito sair desse trabalho, mas eu não vejo saída. Então, mas será que não tem saída? Ou será que você está olhando só para a falta? Né? Porque às vezes a gente se apega, se identifica tanto com uma forma que a gente entende que se for de outra forma você vai morrer, você não vai conseguir, você vai ter uma crise. Então, gente, o autoacolhimento, a consciência passa por esse lugar de autoacolhimento, de autoanálise, de se permitir testar outras coisas, de começar a levantar, né? Outro dia uma pessoa me falou assim, mas se eu começar a mandar currículo, parece que eu estou traindo a minha empresa. Não, se você não começa a mandar currículo enquanto você ainda está trabalhando, você está se traindo. Quando você está numa situação tensa, você quer mudar, você já não se adapta mais àquele lugar, está trabalhando muitas horas, já entrou e saiu 20 vezes do burnout. Não, você não está traindo a empresa, você está se traindo, entendem? Então a ideia é que você tenha esse senso de amorosidade, de acolhimento, e entenda, você é imperfeito, humano e tá aqui em aprendizado. Todos somos. Bem-vindo ao time, né? Então, deixa eu ver aqui os comentários, porque eu desembesto a falar, né? Olha lá, a Debinha falando que tá com um quebra-cabeça de 500 peças, sensacional. Faz aí, manda uma foto para mim. A Márcia dizendo, percebo quando fico no papel de observadora de algum pensamento, ele vai perdendo a força. É assim mesmo? É assim mesmo. Esse é o caminho. Porque aí você está observando como é que esse pensamento está funcionando, o que que ele... E aí ele vai passar pelo menos umas 3, 4 vezes te convidando, vem cá, olha pra mim, né? E aí você, tá bom, daqui a pouco. E continua ali fazendo o que você tá fazendo, então você pensa em outra coisa, e aí você tá criando um raciocínio aqui, ele volta. E é assim mesmo, ele vai testar. Por quê? Porque é como se fosse uma programação, né? Tem uma programação que tá rodando sozinha. Entendem que quando a gente tá na consciência, que é treinável, você sai dessas programações automáticas. Elas vão continuar acontecendo? Vão, para você dirigir, para você fazer o seu café de manhã e dar conta de tudo que você tem que fazer. Mas a gente não tem capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Principalmente falando assim, a mulher faz tudo ao mesmo tempo, a mulher faz muitas coisas, né? A gente tem um pouco mais de habilidade, diria, né? Habilidade, assim, organizacional até. Muitos homens também. Mas olha só, a gente não faz mil coisas ao mesmo tempo. Se você está passando roupa e falando ao telefone, você vai trocar o foco. A hora que você está prestando atenção, você está passando no automático. A hora que você está falando, mais automático ainda. E aí, você vai trocar o foco. Porque a hora que você prestar atenção na roupa, você para de ouvir o que a pessoa está falando. Hoje a gente não está mais na época do telefone, mas quando era, né, passar roupa e falar ao telefone, era assim. Então tinha que tomar cuidado para não colocar o ferro na orelha. Né? Então deixa eu ver aqui os comentários. Netflix tem uma série feita pela Nike, muito legal. Do que se trata? Me conta aqui mais um pouquinho. Ar- Artista Nelly, gente, eu vou fazer isso aqui um pouquinho, ó, porque eu tô meio veinha. Perfeito, isso, aprendendo mais. Gratidão, gente. Escrever relaxa e desenvolve novas ideias e pensamentos. Perfeito. Gente entrando ainda. Netflix tem um projeto da Nike com várias aulas legais. Tem yoga também. Perfeito, olha aí que legal. Né? Maravilha. Eu vou pesquisar essa da Nike. Essa eu não conhecia. Obrigada pela dica. Aí, gente, já anota essa dica que é valiosa, hein? Luciane, eu me cobro muito. Eu entro no esporte
por saúde acabo me cobrando muito, vou pro jogo, mas tenho dificuldade da derrota. Então, Luciane, esse senso competitivo, né? Ele é legal, mas é assim, ele é legal até o ponto que não te faça mal, né? É importante você elaborar como que era o senso o que que você trouxe de programação da sua família, né, em relação a isso, porque muitas dessas pessoas que se cobram demais, elas trazem uma demanda familiar, né? Aquele pai muito rígido, aquela mãe muito exigente, né? Esses dias me mandaram um post aqui do Instagram, a mocinha se formando e o pai e a mãe com uma faixa lá, não fez mais que a sua obrigação. Tadinha, né? Não, vamos elogiar, a moça conseguiu, chegou lá, né? Então aquela coisa de, tirou 10, não fez mais que a sua obrigação. Essas coisas recorrentes formam programação de não é o suficiente. Então tem que rever esse padrão. Constelação familiar pode te ajudar com isso, tá? Para você neutralizar. Porque na verdade, não é culpa desses pais. Muito provavelmente esses pais receberam exatamente dessa forma, ou até pior. E aí, ninguém entrega aquilo que não recebeu. Tá? Então, Luciane, dá uma olhadinha em relação às crenças familiares, a programação que veio lá da família. Porque essa programação que veio da família, essa é a programação mais profunda, que a gente começa a instalar na barriga da nossa mãe. Então, a gente vai receber na barriga da nossa mãe células que vão vir, claro, o material celular é todinho da mãe, mas com o material não só de DNA, cor de olhos, pele e cabelo. Não, vai vir também informações emocionais, informações do inconsciente dessa mãe, desse pai e da família inteira, porque o inconsciente familiar é quase que uma entidade viva. Ele passa por todos e todos vão ter características deste inconsciente, porque o inconsciente é 90 e poucos por cento da nossa constituição psíquica e sim, ele tem uma força de programação muito importante. Acho que eu já expliquei isso para vocês, mas para quem não acompanhou a explicação, imagina repetições na família, né? Então, repetições como doenças, que muitas vezes a pessoa, mas minha avó, minha tia, minha mãe, todas lá, câncer de mama. Então, mas eu me cuido, eu como bem, eu faço atividade física, e quando vai ver, câncer de mama. Por quê? Porque o emocional se repete, tá? Só que para que fique claro, questões com câncer, né, na leitura emocional, tá muito relacionado a sentimento de traição. Tá? Uma mágoa que se instala por sentimento de ter sido traído em algum momento. Não importa se foi traição de casamento, traição na empresa, traição de amigos. É um sentimento de mágoa por sentimento de traição que ficou ali guardadinho, tá? O emocional, ele faz, o nosso corpo começa a dar sinais, né? Só que repetir o padrão emocional da família é como uma lealdade a esse sistema. É por isso que eu falo com vocês da constelação, que é muito interessante você olhar o que o seu sistema está trazendo como programação. E a constelação é um exercício que, na prática, você entende isso. Tá bom, Luciane? Vai dar uma olhadinha nisso que é importante. Quem mais me perguntou aqui? São aulas funcionais voltadas para esporte. Gostei muito. Lísia. Gratidão. O tema da live de hoje? Hoje a gente está falando da qualidade dos pensamentos. Tá? Qualidade dos pensamentos. É nossa segunda parte aqui, quem controla a sua mente. Tipo série com episódios, vai somando a evolução de cada etapa dos exercícios. Eba, já tô ansiosa para fazer, vou olhar hoje. A Josabeth, minha filha disse que era exigente por conta da professora de balé. Minha filha disse que era exigente por conta da professora de balé. Olha, para quem se conecta com o balé é lindo, né, de assistir. Mas ninguém vê as feridas no pé das bailarinas, né? É quase que um treino militar. Então, assim, a coisa da repetição, da perfeição, o balé traz muito da perfeição, muito. E se a sua filha, ou você, não entendi direito a pergunta aqui, mas se vocês passaram, né, pelo balé, enfim, quando a pessoa se conecta faz anos, né, de um esporte como esse, é sinal que já existe uma conexão, tem uma ressonância com esse lugar da rigidez. Eu, por exemplo, nunca consegui fazer balé, até porque eu sempre era mais cheinha na minha turma, e as meninas eram bem magrinhas, né? Eu gostava mais de outras danças. Então, por exemplo, a dança é muito legal para soltar o corpo, para quebrar couraças. O que são as couraças? As couraças são aprisionamentos emocionais representados no corpo. Por exemplo, raiva. A raiva, ela tem um padrão de pegar aqui, ó, pescoço, ombros, cabeça. Então, ela é uma energia que vem de baixo para cima, tá? Por que de baixo para cima? Energia de ação. A raiva serve para isso, energia de ação. Então, você vai direcionar essa energia. E aí, ela vai pegar essa região aqui. Então, pessoas que têm muita dor no pescoço, que têm muita dor de cabeça, que têm visibilidade, como chama?
fotossensibilidade. São pessoas que muito provavelmente tentam direcionar essa energia de uma forma muito cobrativa. E elas acabam sentindo raiva de si mesmas porque nunca tá bom. Parece que nunca consegue. Gente, o que aconteceu aqui? Tá uns fogos aqui no fundo. Que legal esse negócio, conhecia não. Gostei. Quem fez isso? Me conta. Ela é muito exigente como ela, tem 14 anos. Olha aí, 14 anos, né? Então, aí tem alguma coisa na personalidade dela que vai fazer com que ela se direcione para para movimentos que tragam essa certa rigidez, né? Então é importante ir trabalhando com ela a flexibilidade emocional, contar que ela pode errar, contar que tá tudo bem, né? Mas isso com certeza faz parte do sistema familiar, porque aos 14 anos rígida desse jeito internamente com ela mesma, né? Então, para não gerar mais sofrimento, é muito bom que você tenha uma proximidade aí de contar, inclusive, sobre a sua história, viu? Mamãe, conta sobre a sua história, conta como foi a gravidez para ela, tenha uma conexão mais próxima, porque isso faz um vínculo que permite a ela aprender, continuar aprendendo, né? Quem mais está falando aqui alguma coisa? Por favor, deixa a live salva. A live fica salva, gente, e depois ela vai lá pro YouTube, tá? Eu tenho uma mocinha gracinha, que é a Rafa, que me ajuda com isso. Estou com fibromialgia e acho que é devido a tantos pensamentos negativos e estresse. Alguém do Instituto de Beleza está me perguntando. Gente, eu tenho lá no canal do YouTube, ó, link na bio, vai lá, tem uma live sobre fibromialgia, tá? Leitura emocional da fibromialgia. Procura lá que você encontra. Se você não encontrar, me chama no direct que eu te mando. Tá bom? A Luciane falou, são efeitos novos do Insta. Que legal. É a sua mão que dará um movimento aos eventos. Sério? O que eu fiz aqui? Gente, eu sou mais perdida que segue em tiroteio com esse negócio de internet. Mas tô aprendendo, vocês estão me ensinando, né? Bom, gente, então voltando lá aos padrões de pensamento. Quando você começa a deixar de alimentar, de se identificar com esses pensamentos, o que vai começar a acontecer? Você vai entrar em abstinência, tá? O processo é bem parecido. Então, você vai começar a estranhar, vai parecer um vazio, vai parecer que tá faltando alguma coisa no seu dia, né? Então, a ideia principal é que vocês consigam observar o que te atrai. Então, coisas que te geram angústia, medo, tristeza. O que você está ouvindo no rádio? Quais músicas, né? Notícias. Eu não assisto TV há mais de 20 anos. Então, eu não gosto de me conectar com o noticiário. Eu acho que o noticiário, ele não ajuda, ele não traz, né? Parece que notícia boa não faz sucesso, só notícia ruim. Então, assim, coisas ruins, coisas sempre aconteceram, desde que o mundo é mundo, né? Como diria Marco Aurélio no seu livro, né? Tem um livro chamado Meditações de Marco Aurélio. Gente, anotem esse livro é fantástico, sensacional. Porque é um livro, Marco Aurélio era um general romano. E ele, lá no meio da guerra, dos conflitos que ele vivia, né? O cara conseguia escrevia meditações, coisas, análise sobre ele mesmo, né? No comecinho do livro tem uma parte que ele agradece cada pessoa que passou pela vida dele, porque mesmo as pessoas que ele não gostava ensinaram muitas coisas. Olha que curioso, né? E ele era um nobre na época dele, enfim. E ele diz uma coisa assim: não acontece nada ao homem que não seja próprio do homem. Então, movimentos de presença nos deixam no aqui e no agora, né? Então, a ideia principal é que a gente consiga entender. Ó, tem alguém me corrigindo aqui, meu amigo Vitor, falando que ele era o imperador. Exatamente, ele era o imperador. Né? Mas, enfim, a história dele, né? Ele passa pelos degraus até chegar nesse lugar. Inclusive, ele não era da nobreza à toa, ele tinha muita força, mas ele não nasceu na nobreza, ele foi adotado por alguém de lá, né? Obrigado, cabecinha. Os meus amigos são assim, eles me corrigem no meio da live, né? Tá tudo certo, a gente se ama desse jeito mesmo. Então, gente, a ideia principal é que a gente entenda que sim, vai acontecer conosco coisas que são daqui, mas aqui é passagem, aqui não é casa. Enquanto a gente está aqui, se a gente estiver na nossa presença, a gente vai conseguir compreender com mais profundidade o que a gente está buscando. Porque o que a gente vai levar é algo que ninguém nos tira. Aquilo que você aprendeu. A Luciana está perguntando qual é o nome do livro. Meditações de Marco Aurélio. É o nome do livro. Então, gente, a ideia principal é que o estado de presença te faça estar no aqui, no agora. E o estado de presença, ele vai, inclusive, permitir que você escolha os pensamentos que você vai se nortear, os pensamentos que você vai usar e aqueles que você vai transformar em sentimento. Tá? Para quê? Para chegar numa frequência
adequada, né, para o seu processo. Então, a ideia central, né, é que dos 100 bilhões de neurônios que vão trazer 100 trilhões de pensamentos, você consiga focar naquilo que você deseja, usar a tua energia, porque o pensamento queima energia, né? E, por exemplo, durante um trabalho que você está fazendo, né? No seu dia a dia normal, a gente já usa lá 25% da nossa energia física, né? Só de forma cerebral. E se você canalizar para aquilo que você realmente deseja, né? Vou voltar aqui na pergunta da Suzy, porque acho que ela falou sobre isso. Suzy, como ajudar a filha com dificuldade a se concentrar nos estudos? Então, hoje a gente está tendo, olha só que interessante, né? Um excesso de dopamina no cérebro. Dopamina é o hormônio da felicidade, mas com excesso de estímulo, celular, vídeos curtos, a mente não entende. A mente ela não consegue determinar, assim, onde começa e onde termina essa história. O vídeo é curto, não tem começo, tem começo, meio e fim muito curtinho, né? Tem um estímulo rápido, isso vai encharcando o nosso cérebro de dopamina. E aí tem uma coisa que acontece no cérebro chamada homeostase, que é um equilíbrio. Então, se tem muita dopamina, Freud chama isso de prazer e desprazer. Então, é muito prazer. O cérebro vai tentar voltar para o desprazer para reorganizar. O que é o desprazer? Tira todo o foco. Entendem? Por isso que hoje a gente tem tanto diagnóstico do tal TDAH. E aí a ideia principal não é olhar para o TDA, é perceber o que está estimulando demais esse cérebro. As crianças nessa geração, os meus filhos, né, também já nasceram sobre essa geração, né, já nasceram teclando. Então, tem idade, né, para a gente liberar 100% do celular. Criança até 12 anos, o mais indicado seria até 2 horas de tela por dia. Mas não é isso que acontece, né? Então eles vão perdendo foco, vão perdendo interesse, né? E é muito importante que vocês acompanhem esse processo e deem outras possibilidades de gastar energia com outras coisas que não seja com tela, porque quanto mais tela, menos foco, tá, gente? Essa é uma verdade da nossa época. A Regina passando por aqui, muito bom te ouvir. Muito bom ouvir a Regina também. Ela tem um podcast chamado Pode no Arvoredo. Pesquisem lá que a gente falou esses dias. Adolescente atleta com dificuldade de diminuir circunferência abdominal. Já foi em profissionais, restante das partes corpo, ótimos, mas não consegue diminuir a barriga, fica frustrado. Ai, gente, olha, o abdômen é o primeiro lugar que a gente ganha e o último que a gente perde. Mas se é adolescente, o que está acontecendo? O que é a gordura? A gordura é uma proteção, é uma capa de proteção. Na região do abdômen, é a região das nossas trocas, chakra umbilical. Por que que é a região das nossas trocas? Porque a gente chega aqui na terra, na barriga de alguém, né, da sua mãe, e você tá tendo troca, tá sendo alimentado pelo cordão umbilical. Então, esse é o local que quando você tem as trocas como meio, né? É por ali que você se relaciona energeticamente. É esse o local definido pelas relações, né? Tanto nas glândulas quanto na parte da energética dos chakras. Então, essa é a região do nosso corpo que carrega o aspecto dos relacionamentos. Então, é como se ele tivesse com um pouquinho de medo dos relacionamentos, tá, mãe? Dá uma olhadinha nisso também, que é interessante. A leitura emocional explica bastante sobre essa questão. Bom, gente, 20 e 20 horas. Eu agradeço mais uma vez nosso papo. Eu nem consegui falar tudo que eu tinha organizado para conversar com vocês, mas é sempre um prazer estar por aqui. Eu espero que muitas fichas tenham caído, né? E aí, eu vou pedir para vocês deixarem sugestão também de temas, porque às vezes hoje a gente falou sobre pensamento e aí a gente acaba indo para outros temas, né, dentro dessa mesma live, porque surgem outros assuntos. Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram muito saber, né? Aí vocês vão deixando aqui para a gente poder elaborar. Semana que vem acredito que a Isa estará conosco, então aí a live vai ser lá na página dela e essa aqui fica salva e sobe lá para o YouTube, tá bom? Então, a minha gratidão a todos vocês, gratidão Maico, Suzy, Luciane, né? E a gente se vê na próxima semana, tá? Caindo a ficha às 19h19. Já deixem anotado, dia 13 de dezembro, nosso encontro vai ser com a professora Lucilena. Gente, não tem nem roupa para isso, mas vamos lá. Um beijo enorme para vocês. Tá? E gratidão. Que bom que as fichas caíram. Fiquem com Deus. Até quarta que vem. Tchau, tchau.